Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu peço desculpa pela minha voz estar meia rouca, mas é porque eu tô gripada. Então, hoje eu vim aqui contar uma história pra vocês, que foi uma seguidora aqui do nosso canal que mandou. Já tem uns dias que ela me mandou e é uma história real. Segundo ela, aconteceu com um conhecido dela. E eu quero dividir com vocês. Então, essa história aconteceu com um rapaz chamado Roberto. O Roberto, ele infelizmente era pobre, muito pobre. Só que ele era pobre com gosto de ricos, né? Então é assim, ele parou e pensou, eu quero ter carro bonito, eu quero ter casa bonita, eu quero fazer viagens internacionais como todo mundo quer, né? Só que infelizmente, ele não foi atrás de uma maneira certa. O que ele fez? Ele ficava sempre atrás de algum modo de ganhar dinheiro fácil, de enricar. Ele não queria dinheiro, ele queria ficar milionário. Aí o que ele fez? Ele colocou na cabeça dele que queria fazer qualquer coisa para ser rico. Qualquer coisa. Aí ele foi em algum lugar que informaram para ele que se ele fosse sexta-feira, meia-noite, numa encruzilhada de linha de trem, que ele ia chamar o coisa ruim, né? O mal, ia fazer um pacto com ele que ele ia ser milionário. Dito feito, ele foi lá e fez. Ele foi lá, fez o pacto. E a partir daquele dia lá, só entrava dinheiro na mão dele, entendeu? Ele conseguiu comprar a mansão dos sonhos dele. Ele conseguiu comprar o carro dos sonhos dele. Ele conseguiu ter firma que ele sempre quis, ter uma firma dele. Ele conseguiu fazer as viagens internacionais que ele sempre quis. Ele fazia tudo pela mulher, as joias para a mulher dele que ele sempre quis. Ele tinha 3 filhos, então tudo que você pode imaginar e um pouco mais ele fazia para os filhos, né? Porque ele tava milionário, né? E, inclusive, ele trouxe até o pai e a mãe para morar na casa dele, porque a casa dele era uma mansão. Então, onde os pais ficassem não atrapalhava em nada, entendeu? Então, ele achou assim, nossa, eu tô milionário. Só que ele se esqueceu que o mal fez a parte dele. E um dia ia querer em troca aquilo que ele prometeu, que era a alma dele. Os anos foram passando e o arrependimento começou a vir. Porque depois que ele tinha a mansão que ele estava morando, que ele tinha a firma que estava dando dinheiro, que ele tinha já tinha viajado, tinha curtido tudo que um milionário consegue curtir, o arrependimento veio. Aí ele começou a pensar, o que eu vou fazer para me livrar dessa encrenca que eu me meti? Só que esquece que alguém, né, devia estar lendo os pensamentos dele, não sei. Aí a vida dele começou a andar para trás. Primeiramente foi o paizinho dele. O pai dele subiu na escada para pintar alguma coisa no quintal, caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Passou um mês, a mãe dele faleceu. Aí ele pensou, mas meu pai já era idoso, subiu na escada, coitado, caiu, bateu a cabeça, é normal porque ele já era idoso. A minha mãe morreu, tadinha, porque minha mãe amava demais o meu pai, nunca se separou dele. Então, ela ficou muito triste com essa separação e faleceu. Normal, na cabeça dele. Aí passou uns 3 meses, o filho mais velho teve um acidente de carro e faleceu. Aí ele começou a pensar, mas sempre com aquela dúvida, será? Aí tem sempre o será. Aí a filha do meio teve um acidente também e faleceu. Aí ele começou a ficar com medo, né, gente? Imagina, perdeu os pais, perdeu 2 filhos. O desespero começou a vir. Aí ele foi numa igreja católica. Foi numa igreja católica, conversou com o padre, falou. O filho do nada teve uma doença misteriosa, o mais novo faleceu. Ele ficou desesperadíssimo. A mulher dele entrou em depressão, perdeu os 3 filhos assim, não tem quem não entre, né? Ela ficou com depressão, mal, à base de remédio, e naquele desespero, à base do remédio, e mal por ter perdido os filhos dela, coitada. Aí, do nada, teve um incêndio na casa, a casa dele pegou fogo, a mansão dele pegou fogo, e a mulher morreu queimada dentro da casa.
Aí ele ficou desesperado por ter perdido toda a família dele. Mas mesmo assim, ele botava o dinheiro aqui, o dinheiro desaparecia. Os carros dele só quebrando, só quebrando. Aí começou, as firmas faliu. Praticamente ficou sem nada. Aí ele desesperado porque ele não tinha mais nada. Ele não tinha família, não tinha os pais, não tinha mais a mansão. As dívidas, levou tudo que tinha, né? Os carros. Ficou sem nada, zerado. E a sensação que aonde ele estava, tinha alguém observando. Sempre aquela sensação, aquele desespero. E ele desesperado, ele batia tudo quanto era lugar e não conseguia um lugar que ajudasse ele a se livrar daquilo. E ele foi tudo que era religião e nada. Um dia, no desespero total, que ele já não estava aguentando mais, no desespero assim de morte, ele chorou, pediu perdão para Deus, para Jesus Cristo. Perdão, Pai, Jesus, me perdoe. Que é o que a gente tem que fazer sempre. Aí ele passou e encontrou uma igreja Deus é Amor. Ele entrou nessa igreja, no desespero, chorando, e contou a história da vida dele pro pastor. E o pastor ajudou ele com orações, lá no culto, tudo. E naquela igreja ele conseguiu a libertação. Porque ali ele se libertou daquilo que ele tinha feito. Ele não sentia mais que tinha ninguém observando ele, e a vida dele começou a dar uma melhorada. Dinheiro ele não tinha mais, porque o que ele tinha não era dele, era o outro que tinha dado. Mas mesmo assim, naquela igreja, ele conseguiu a libertação. Então essa moça falou que essa história, ele conta em todas as palestras que ele vai, ele conta essa história. Que a libertação dele foi naquela igreja. Então, gente, foi o que eu falei para ela. Falei, olha, minha amiga, Deus sabe de tudo. Deus é o nosso Pai, é o Criador. E eu penso, se eu estiver errada, me perdoe. Eu quero até que vocês comentem o que vocês acham. Porque na minha opinião, eu penso que seja assim. A nossa alma, ela é de Deus. Ele nos empresta pra gente usar aqui. Mas a gente não pode dar uma coisa que não é nossa. E o outro lado, ele é o pai da mentira. Nada que ele dá é para sempre. O que Deus te dá é para sempre. E as pessoas nunca se ajoelham e falam, Jesus me ajuda, Pai me ajuda, Deus me ajuda. Não vai pedir pro mal para quê? Perdeu toda a família. Sofreu, né? Porque imagina o sofrimento desse homem. Imagina a tristeza de não ter mais a mulher, os filhos, o pai e a mãe. De saber que por causa de dinheiro ele perdeu toda a família dele. Não estou criticando, não estou julgando. Quem somos nós para julgar alguém? Nada, né? Se Deus, que é o Pai, ele perdoa, quem somos nós? É só um comentário, entendeu, pessoal? E essa moça falou que ele próprio conta essa história, né? Quando ele